Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Colmeia News. Mas hoje, antes de falar sobre as outras notícias, eu quero dar um destaque à notícia mais importante. Se você não viu ainda a mensagem do presidente Nelson sobre gratidão, eu vou deixar aqui no canto um link que você vai clicar agora e vai ver esse vídeo, tá bom? Eu não vou continuar com o meu vídeo até você clicar e voltar. Você está aí ainda? Vai lá, clica aqui no link e escuta primeiro a mensagem, depois volta que eu vou falar as minhas impressões a respeito dessa notícia. Vocês viram só que maravilhosas palavras do profeta? Porém, eu estava olhando alguns comentários, né? Inclusive aqui de um jornal famoso de Salt Lake City, que se chama Salt Lake Tribune, mas o editor-chefe, eu acho que ele tem mágoas, né, contra a igreja. E ele sempre, às vezes ele posta coisas a respeito da igreja, mas sempre ele provoca, né, ou bota alguma coisa, vamos dizer assim, negativa, né, a respeito das coisas que estão acontecendo, das notícias que estão saindo. E um dos comentários lá no Salt Lake Tribune, uma pessoa ainda achou defeito, né, nessa mensagem, ainda falou, mas ele não falou a respeito, não incentivou o pessoal a usar máscara, não incentivou o pessoal a manter a distância, né? Gente, isso me lembra uma vez, né, que o presidente Nelson visitou Brasília e havia uma grande expectativa que o profeta iria anunciar o templo. E no momento que ele ia anunciar o templo, ele falou, eu sei que vocês querem que eu fale a respeito do templo e quando vai haver um templo aqui em Brasília, mas eu vou dizer para vocês, a resposta disso é, eu não sei, só quem sabe é vocês. Quando vocês começarem a fazer algumas coisas, que eu vou falar agora. E aí ele começou a falar sobre pagar o dízimo, submeter nomes ao templo, visitar os templos que já existem, coisas desse tipo. E eu ainda ouvi algumas pessoas comentando na saída dessa reunião que ele foi, vamos dizer assim, indelicado ao falar sobre dízimo nessa reunião, porque tinha pessoas que eram visitantes, e isso ia dar uma má impressão, né? Então sempre vai haver, vamos denominá-lo de haters, né, no meio dessas mensagens, né? É óbvio que na parte onde o presidente Nelson fala como um homem da ciência, ele enfatiza isso, né? Mas parece que não foi suficiente, porque as pessoas tinham uma expectativa que ele ia falar exatamente sobre o coronavírus. Mas nós sabemos que o coronavírus está aí a caminho de receber uma cura logo, logo, né? Existem várias vacinas já em estado avançado, inclusive de Oxford, a vacina que está sendo desenvolvida pela China, junto com o Instituto Butantan no Brasil, estão chegando aí a solução para isso, né? Mas ele deixa bem claro que não existe só esse mal no mundo e não vai só haver esse mal no mundo, existirá vários outros males que infligirão o mundo, principalmente doenças piores, né? Que ele falou, ele denominou o ódio, a agitação civil, o racismo, a violência, a desonestidade e a falta de civilidade, né? Olha, quando a gente levanta a mão durante as conferências gerais e apoia esses homens, né, principalmente o presidente da igreja como profeta vidente e revelador, e eu quero destacar o vidente, nós acreditamos nesse poder, né, que ele tem de ver além, não é? Então ele tem enxergado, né, minha impressão ao ouvir essa mensagem é que ele enxergou que esse é um mal que está para se agravar no mundo, pior do que esse coronavírus que está aí, né? E que nós não podemos nos deixar influenciar pelo ódio, por essa agitação civil. Existe agora várias discussões na internet, por exemplo, sobre a legalidade das eleições. Começou aqui com as dos Estados Unidos, agora passou para as eleições do Brasil, e isso com certeza ainda há de gerar talvez até embate físicos, né? Aqui nos Estados Unidos ainda com certeza irá gerar tumulto, né? E talvez até conflitos, e nós não podemos seguir por essa onda, né? E por outro lado ele deu a cura disso, que foi a gratidão. Sermos gratos em todos os momentos e em qualquer circunstância, né? E como isso ajuda? Bom, a gente tem ele mesmo deu exemplos aí da vida dele em que a vida ficou difícil, né? Mas a sua gratidão a Deus ajudou a superar essas dificuldades. Um dos personagens, um dos meus heróis das Escrituras
o José, ou como ele era mais conhecido na corte do Egito, Zafenat-Paneah, né, ou José do Egito, como a gente conhece. Ele foi, veja bem, o Senhor falou para ele que ele seria o líder entre os irmãos, que ele governaria toda a nação de Israel. Porém, alguns dias depois, ele é abandonado pelos irmãos, traído e largado num poço. E ele tinha tudo, né, para se revoltar ou se lamentar por causa dessa dificuldade que ele estava passando, mas ele manteve um coração grato ao Senhor. E isso fica claro quando a esposa do Potifar tentou seduzir e ele disse a ela, né, como faria eu tamanho mal a meu Deus, né? Ele ainda havia no coração dele uma gratidão, mesmo sendo escravo naquele momento. E tirou proveito da situação, né? Ora, ele aprendeu o egípcio, né? Ele falava hebreu, mas ele aprendeu o egípcio. Continuou tendo fé, esperança e fazendo a sua parte. E no momento certo, né, ele foi levado à corte do rei e pôde falar com ele, o que o impressionou, né, um hebreu falando na língua dele, um hebreu escravo, um Zé Ninguém, né, mas que falava na língua dele. E isso impressionou o faraó. E isso levou a ele ao cumprimento da promessa do Senhor. Então, às vezes, nós não sabemos o caminho do Senhor, né? Na verdade, na maioria do tempo, nós não sabemos. Então, precisamos fazer a nossa parte sempre, mantendo um coração grato, né? E que alegria eu tenho, né, agora ver o meu Facebook, dos meus amigos aí, compartilhando a sua gratidão. Eu curto, né, eu faço questão de curtir todas as publicações desse desafio, né, que o profeta fez. E tenho feito isso também, existe mais 6 dias aí para a gente fazer, né? Ele pediu para a gente fazer a semana inteira, nos desafiou a postar essas gratidões, pelo que nós somos gratos cada dia. E isso realmente eu tenho certeza que vai nos ajudar a curar esses males maiores, né, que existe aí, principalmente nesse ambiente de rede social, que tem influenciado negativamente, infelizmente, as atitudes de muita gente, né? E por que não influenciar positivamente, né? Foi sensacional essa ideia, não foi por acaso, né? Foi uma ideia inspirada no site da igreja, inclusive oficial, em português, intitulado A História por Trás da Minha Oração de Gratidão Mundial. E olha as palavras do presidente Nelson, que gerou a ele, nas próprias palavras dele, o que foi que motivou ele a deixar essa mensagem que a gente acabou de ver aí. Ele fala: vocês já tiveram a experiência de acordar no meio da noite com um pensamento ou uma impressão inconfundíveis? Desde o início do meu ministério como presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, tenho tido algumas experiências como despertares inesperados, e muitos deles foram claramente momentos especiais sagrados vindos de Deus. Gostaria de compartilhar uma experiência relacionada à mensagem especial que foi apresentada hoje, no dia 20 de novembro de 2020. Há algumas semanas acordei no meio da noite com o pensamento de que eu deveria oferecer uma oração de gratidão a Deus por todos os seus filhos em todo o mundo. Pensamento sobre todas as coisas pelas quais deveríamos ser gratas e sobre como expressar essa gratidão poderia se tornar um espírito de cura em nossa vida. À medida que a inspiração vinha, detalhes específicos, incluindo quando e como eu deveria compartilhar essa mensagem, vinham à minha mente e ao meu coração. A mensagem de vídeo compartilhada hoje não veio por acaso, ela veio dos céus. Então, se vocês tiverem um tempinho, depois vai lá no site oficial da igreja e vê essa mensagem completa, onde ele explica como ele recebeu essa mensagem e quão importante é essa mensagem. Tá bom? Então, sem mais dos meus comentários, vamos aos destaques e às notícias dessa semana da Colmeia. His grand design. So don't be weary, he will be with you. Esta semana tivemos uma fantástica apresentação de um cara a cara em comemoração aos 150 anos da Organização das Moças.
A Presidência Geral das Moças programou uma tarde com músicas, vídeos e chat ao vivo com moças de todo o mundo. Pode trazer alegria para aquele dia que parece tão triste. E eu pude realmente ser um instrumento nas mãos de Deus através desse projeto. Um dos pontos altos do programa foi uma mensagem especial do profeta Russell M. Nelson, direcionado às moças. Agora nós paramos para comemorar uma marca histórica da igreja, a criação da Organização das Moças há 150 anos atrás. Como pai de 9 filhas, 26 netas e 72 bisnetas, com mais a caminho, eu tive muitos momentos felizes ao redor das moças. Disse ele em sua mensagem endereçada especialmente às moças da igreja. Vocês podem assistir o evento completo no site oficial da igreja. Segue o link na descrição do vídeo. Segue também na descrição do vídeo um bate-papo da irmã Bonnie H. Corden com uma das moças do Brasil, em português. Ela que fez missão no Brasil e por isso fala muito bem o nosso idioma. Aqueles que têm a curiosidade de ouvir essa entrevista completa, vou deixar embaixo na descrição do vídeo o link para essa conversa descontraída e cheia de conselhos importantes para as moças em nossa língua portuguesa. 2 times de futebol americano chamaram a atenção da mídia essa semana. O time da BYU e da Universidade de Boise se uniram no centro do campo para uma oração ao final da partida. Depois do apito final, os 2 times se juntaram no centro do campo e deram as mãos para fazer uma oração. O pastor Mark Thornton, capelão do time de Boise, disse: "Nós começamos com a oração e terminamos com a oração, e damos a glória a Deus." Nasce o menino Jesus, o Rei da terra e céu. Todos os anjos louvaram aquele que a vida nos deu. Os pastores seguiram a estrela no céu. Há 2000 anos, as pessoas achavam esperança numa estrela. Neste Natal, vamos ajudar um ao outro a achar esperança em uma mensagem de texto, marcando numa postagem ou em um ato não tão aleatório de bondade. A igreja começa a sua iniciativa anual Luz do Mundo. Baixe o aplicativo e se inscreva. Assista vídeos sobre a vida do Salvador, encontre um calendário com sugestões de serviço ao próximo para iluminar o mundo neste Natal. Na noite de ação de graças, as luzes de Natal iluminarão as praças do templo de Salt Lake City, Los Angeles e Washington. Entretanto, por causa das restrições do Covid-19, não será permitido caminhar por entre as luzes. Ao invés disso, as sisters das praças do templo farão visitas virtuais a essas praças e farão uma transmissão especial no dia 14 de dezembro, às 6 da tarde, horário da montanha, direto para vocês no conforto da sua casa. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, o seu clique é muito importante para nós. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de compartilhar, não esquece de dar o like e os seus comentários. Eu tenho recebido bastante feedback e sou grato por esses, né? Pessoas que têm me mandado mensagens aí, agradecendo pelos vídeos. E isso me motiva, né, a produzir muito mais mensagens. Então, muito obrigado aí pelo apoio de todo mundo. E essa semana ainda vou lançar aí um vídeo que foi um pedido especial aí de um dos inscritos no canal, o Roberto Menezes, lá do meu ramo de origem, o ramo Itabaiana, no Sergipe, a respeito de como nós estamos passando pela pandemia aqui, né, os ajustes que foram feitos, e todo esse tema será discutido no próximo vídeo que ainda vai sair essa semana, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.